Vamos falar agora sobre divisão no conjunto dos números inteiros. Já falamos de adição, já falamos de subtração, já falamos da multiplicação e as regras de sinais principalmente, tanto na adição e subtração e na multiplicação. A regra da multiplicação, só para a gente lembrar, está aqui do ladinho. E já havíamos dado esse spoiler, essa regra de sinais para a multiplicação também serve para a divisão. É a mesma. Todos sabem que a adição é a operação inversa da subtração. A subtração é a operação inversa da adição. E a multiplicação é a operação inversa da divisão, assim como a divisão é a operação inversa da multiplicação. Beleza? Tá aqui as regras de sinais para a gente não esquecer tanto da multiplicação quanto da divisão. Vamos lá. Divisão no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros. Já vimos as regras da multiplicação e já falamos que essas regras da multiplicação também são as mesmas, valem para a divisão. Está aqui a regrinha do lado, uma colinha, vale para a multiplicação e vale para a divisão. Vamos observar agora alguns exemplos, e observar que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Assim como a adição, a operação inversa é a subtração, e a subtração é vice-versa da adição. Então, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Vamos provar e observar as regras de sinais. 15 dividido por 3 é 5. Olhando só para os números, valores absolutos, módulos, 15 dividido por 3 é 5. Positivo com positivo é positivo, segundo a nossa regrinha de sinal. Sinais iguais, positivo. E isso de fato é verdadeiro se nós fizermos a operação inversa, o mais 5 vezes o mais 3, olhando só para os números, só para os módulos, os valores absolutos, 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é igual a 15. Olhando para os sinais, sinais iguais, positivo, conforme a nossa regrinha. Esse outro exemplo aqui, olhando só para os números, valores absolutos, os módulos. 15 dividido por 3, já sabemos que é 5. E os sinais, sinal igual, positivo, menos dividido por menos é positivo. E isso, de fato, a gente comprova que, fazendo a operação inversa, o mais 5 vezes o menos 3, isso é igual a 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, a gente sabe que é 15, sinais diferentes, negativo. Então, de fato, é válido. O outro exemplo, já vimos 15 dividido por 3 é 5. Sinais diferentes, negativo. De fato, se eu fizer a operação inversa, menos 5 vezes o menos 3, olhando só para os números, 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é 15. Sinais iguais, positivo, mais 15. O último exemplo, já vimos, 15 dividido por 3 é 5, sinais diferente e negativo. De fato, se nós fizermos a operação inversa, menos 5 vezes o mais 3, olhando só para o sinal, negativo com positivo, já sei que é negativo. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é 15, menos 15, menos 15. Então, de fato, comprovamos que a operação inversa da multiplicação é a divisão, já sabíamos isso, e vimos que as regras de sinais são as mesmas, tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Legal?
Agora, muita atenção. Na divisão dos conjuntos inteiros, vamos observar essa situação aqui. Eu tenho um número inteiro negativo dividido por um número inteiro. O zero também faz parte do conjunto de números inteiros. Mas, menos 7 dividido por zero, que seria? Se a gente tentar achar a operação inversa, que número multiplicado por zero vai dar menos 7? Não existe. Não existe nenhum número que multiplicado por zero vai dar menos 7. Então, a operação inversa não funciona. Então, é impossível. Impossível de se resolver essa questão. Beleza? Não existe divisão por zero. Não consigo determinar menos 7 dividido por zero. Agora, dentro desse universo que a gente está trabalhando, que é o conjunto dos números inteiros, vai acontecer situações como essa. Um número inteiro dividido por outro número inteiro. Qual o número que seria? Olhando só para os números, para os módulos, para os valores absolutos, 5 dividido por 3, eu tenho um número exato, eu tenho um valor exato a descobrir? Não tenho. Eu não consigo, dentro desse universo, dentro do conjunto de números inteiros, resolver essa questão. Eu não consigo resolver. Não tem como resolver um número inteiro. Então, aqui não tem como resolver, né? Não tem como resolver. Ah, professor, dá para resolver? Até dá. Isso vai dar um número decimal, uma dízima periódica. E não faz parte dentro desse universo que a gente está estudando, que é o conjunto dos números inteiros. Então, é um outro momento que a gente vai estudar, e não agora. Então, não tem resposta para esse resultado aqui, né? E não esquecendo, é impossível de eu resolver. Menos 7 dividido por zero é impossível. Não existe nenhum número que multiplicado por zero vai dar menos 7. Beleza? Agora vamos resolver essa expressãozinha numérica bem simples dentro do conjunto dos números inteiros para a gente fixar o conhecimento, até porque tem exercícios baseados nessas explicações. Análogo ao conjunto dos números naturais, aquelas regrinhas das expressões numéricas também valem aqui para o conjunto dos números inteiros. Então, uma expressão como essa, o que eu resolvo primeiro? Primeiro a multiplicação e divisão, na ordem que ela aparece, depois adição e subtração, na ordem que elas aparecem. Aqui no caso, eu tenho primeiro uma divisão. Então, primeiro eu resolvo essa divisão aqui, olhando só para os números. 81 dividido por 27 dá 3, né? E olhando para os sinais, negativo com negativo, sinais iguais, positivo. Vou manter ainda dentro do parênteses, porque tem um positivo ali do lado de fora. Já já a gente vai eliminar ele. E copio ainda o menos 8. Agora eu preciso eliminar esse parênteses. E esse sinal aqui, a gente já sabe, a gente lembra, que ele está só confirmando o que está aqui dentro. Não altera o sinal aqui dentro. Então, menos 8 mais 3. E eu resolvo essa aqui com aquela regrinha que a gente já conhece. Sinais diferentes, subtraio e conservo o sinal do maior módulo. Quem é o maior aqui? O 8 ou o 3? O 8. Então, eu vou conservar o sinal do 8, que é negativo. 8 menos 3, 5. Beleza? Vai! Agora, vamos fazer um exercíciozinho aqui
só um exemplo de uma lista de exercícios que vai cair para vocês e vai acontecer situações como essa. Então, eu só vou iniciar esse exercício para clarear um pouquinho se houver dúvidas. Então, vamos lá. Sendo A igual a menos 6 mais 19 menos 1. Então, ele está dizendo que o A é igual a menos 6 mais 19 menos 1. E B igual a 3 mais 4 menos 1 menos 9. Calcule, letra A dividido por B. Então, ele está falando para você dividir o A, quem é meu A? Tudo isso aqui. Dividir por tudo isso aqui. O A dividir por B. Como é que eu vou montar essa questão para mim? Quem é o meu A? Vou colocar entre parênteses. O A é todo. O menos 6 mais 19 menos 1. Fecha o parêntese. Dividido pelo B. B, abre parênteses, é o 3 mais 4 menos 1 menos 9, fecha o parêntese. E agora a gente já sabe. Quem que eu faço primeiro? Primeiro é a multiplicação e a divisão, na ordem que eles aparecem, depois a adição e subtração. Porém, tem o parênteses aqui. Então, a nossa regrinha é a mesma lá do conjunto dos números naturais. Primeiro eu resolvo quem está dentro do parênteses, depois colchete, depois chave. Então, eu vou olhar só para dentro do parênteses. Vou resolver o que está aqui dentro. Dividido e vou resolver o que está aqui dentro. Vou resolvendo e, por último, eu tiro os parênteses. Mas primeiro eu resolvo o que está aqui dentro. Entendeu? E aqui dentro, o que eu resolvo primeiro? É o gosto do freguês, como vocês já viram questões parecidas. Ou eu resolvo esses dois aqui primeiro, depois resolvo esse, ou eu arrumo a casa, faço todos positivos para um lado, negativo para o outro. Nesse caso aqui, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Primeiro façam esses dois, o resultado depois diminui de menos 1. Vai dar um resultado só, deixa entre parênteses, depois faço esses dois, menos esse aqui, o resultado menos esse aqui, depois resolvo a divisão. Muito cuidado com as regras de sinais. Aqui é uma regra, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, se sinais forem iguais, repete e soma. E os resultados aqui, a regrinha da divisão é aquela que nós já vimos. Beleza? Faz aí, depois nós corrige.